Aí, voltamos. Deu um problema aqui no meu celular. Ah, pode. Isso, viu? Deu uma mensagem aqui que superaqueceu o meu celular. Pô, Eu espero que o liga o vídeo tenha ventilador, ficado. liga o ventilador aí. Cara, então, eu tava falando daquele documentário, Axé, né? Então, ele vai falar justamente dessas coisas que estão por trás, né? Dessa coisa da indústria. E aí, tô sendo repetitivo, mas acho que a gente sempre tem que fazer essas duas que são coisas diferentes, né? O fazer cultural e a lógica da indústria. São coisas muito diferentes. E aí esse documentário ele vai trazer, porque, por exemplo, a gente pegar mesmo a Orquestra Rumpilés, né? A gente fala, de Orquestra Rumpilés e tal. Pô, o Litieres Leite, o mesmo cara que é da Orquestra Rumpilés, é o cara que produz um monte de banda de axé, de banda de, né? Da Bahia, é o mesmo cara. É aquele mesmo gênero, que é o Litieres Leite, né? E o mesmo cara que tem uma visão crítica, vai falar que se Margareth Menezes fosse branca, Daniela Mercury teria sido a rainha do axé. Então, é uma galera que, do fazer contínuo, né, da coisa, né, o Brau, com todas as críticas que vão ter ao Brau, né, o estúdio do cara era, pô, lá no Candial, tem um trabalho muito foda. Então, algumas coisas que estão por trás, né, desse mundo do popstar, tem algumas coisas que tem elementos que são importantes que estão ali, né? Que a gente não pode negar. E aí esse documentário é legal que ele vai traçar isso, né? O quanto que o Luiz Caldas, o quanto você vai ter nessa mescla, Luiz Caldas, Novos Baianos. Então, é um caldeirão, né? Que vai resultar em muita coisa boa, e muita coisa também que é contraditória. Né? Então, como que a gente, não é nem fazer um filtro, mas como que a gente visualiza isso, mas trazendo essa possibilidade mesmo de uma ampliação de como eu vou vivenciar, por exemplo, de como eu vou ouvir essa música, porque se ela tem outras questões ali que vão estar presentes, né? Isso tem um outro significado para mim. Uma vez eu tava no encontro do TEIAS, né? TEIAS era um encontro que reunia todos os pontos de cultura do Brasil. E aí a gente ficou uma semana lá em Natal. E aí ia tocando com todo mundo, gente de todo canto. E aí comecei a trocar ideia com uma galera de Congada lá, né? E aí eu vi o bagulho que eu falei, porra, é isso, velho. E tinha uma molecada, né? Esqueci o nome até da Congada lá, o pessoal de Moçambique fazendo. E uma molecada, tipo, eles fizeram umas roupas, geralmente com gada você vê um estilo, né, de roupa das guardas ali, que é a galera que vai tocar, né? E aí tinha uma molecada, eles fizeram uma roupa da Congada, mas era uma coisa meio coladinha, assim, os moleque novo, né? De óculos e uma roupa coladinha, tocando ali, e, tipo, gostando muito, né? E aí na frente uma galera, né, que com outro instrumento, né? Então esses meninos eles estavam com patangome, né? Que é um chocalho grandão que ele vai fazer. E, e aí tinha uma galera com os tambores atrás, né? Com esse mesmo figurino deles, e a galera mais velha na frente, né? Com as gungas, que são os chocalhos que vão amarrados no pé, fazendo a marcação do passo. Cara, eu vi aquilo, eu achei sensacional. Sensacional, né? Porque você vê uma coisa de continuidade, né? Você vê uma coisa de respeito, né? A bênção aos mais velhos e a bênção aos mais novos. Você vê uma cumplicidade ali geracional. Você vê uma querência de que aquilo continue, né? Tem uma questão muito, muito foda, né? Você pega lá o movimento Mangue Beat, que é um movimento extremamente revolucionário do ponto de vista musical e do ponto de vista de organização enquanto música, né? E aí você vê os caras que complementam o Mangue Beat falando, pô, se não fosse Reginaldo Rossi, o rock and roll nunca teria chegado no Nordeste. Porra, isso é muito foda. Né? Então eu não posso negar, né? E foi bom o rock ter chegado no Nordeste, e aí a gente não pode estar nesse juízo do que é bom e o que é ruim, né?
E a gente tem um movimento Mangue Beat, a gente tem um Mundo Livre S.A., a gente tem, né, algumas coisas que são brilhantes. Inclusive o Ariano Suassuna, ele tinha muita crítica, né? Esse descaracterizando, não sei o quê. E aí quando o Chico Sainz morreu, ele foi um dos que foi carregar o caixão. Chico Sainz não, Chico Ciência. Porque ele falou, porra, ele viu que com o tempo, na verdade, os maracatus, né, as sambadas, foram, na verdade, recuperando e trazendo os jovens para vivenciar aquilo novamente. Né? Estou trazendo a história de maneira muito rasa. Né? Se a gente for mesmo aprofundar, tem uma série de livros e narrativas históricas, mesmo a gente está fazendo, pessoas que vivenciaram isso, que vão trazer histórias que são sensacionais, né? Dessa mescla, né? Do que é visualizar de uma outra maneira essas possibilidades, né? De construção, de diálogo com a cultura. E quem vai fazer isso é a juventude, para não fugir do nosso tema. E aí, por isso que a juventude, ela é tão... Por isso que ela precisa ser mantida ali em um certo grau de estar sendo vigiada. Né? Porque ela vai ter essa possibilidade de ousar. Ela é ousada, a juventude é ousada. Né? A gente, parece que a gente vai cada vez mais entrando nas caixinhas. Né? A juventude é ousada. E é isso. E aí, quando a gente vai utilizar esses meios, como a cultura, como esses elementos, né? Eu convivi com um mano aqui que é muito foda, que é aquele compositor que pouca gente conhece, mas que o Chico César tem um apreço pelo cara, o Zé Ramalho tem um apreço pelo cara, a Elba, que é um cara chamado Pedro Osmar, que é um paraibano muito doido, assim, cara, muito foda, um artista sensacional. Então, esses caras da juventude, eles faziam música experimental, né? Acho que até década de 70, se eu não me engano, lá em Jaguaribe. Essa juventude do Jaguaribe, eles tinham aí tinha um projeto que era o Jaguaribe Carne. Ele falava que era carne da palavra, que a palavra tem que sangrar. Então, essa galera da juventude, né, tinha essa experimentação, tinha esse fazer, essa efervescência cultural, e essa juventude, ela reverbera até hoje. Então, caras como o Pedro Osmar influenciaram caras que vieram depois, como o Chico César, como o Lenine, como uma porrada de outros caras que a gente considera foda. Né? E foi essa juventude que ousou. Essa juventude, não, vamos fazer assim. Só que aí que tá. Eles tinham possibilidades e tinham questões estruturais que os permitia fazer aquilo. E aí não estou falando de estrutura financeira, estou falando de uma estrutura de um universo cultural, de um universo de trocas que os possibilitava de fazer isso. Né? Então, quando você garante essa possibilidade mesmo de integração, né, de acesso, de contato com esse corpo que ele vai falar, ele não é só fazer o break lá. Para esse cara pode ser, velho. Para esse cara pode ser, mas o dançar, o fazer o break ali é muito mais que aquilo, tá para além, né? Tá muito para além, né? Então, a gente está falando de cuidado com o corpo, a gente está falando de técnica, a gente está falando de uma série de habilidades. Essa galera, ela é tão escrota, ela é tão sem nenhum preparo, sem nenhum... Eles não conseguem nem visualizar isso. O tanto de elemento que vai estar, no sentido de educação, no sentido de desenvolvimento humano, que vai estar trabalhando aquilo. Né? Isso que eu estou falando assim, não estou nem falando com a linguagem apaixonada, porque eu sou um apaixonado por essas culturas, por esses fazeres populares. Do ponto de vista técnico, inclusive, né? Se a gente for falar em desenvolvimento humano, as capacidades que determinados segmentos vai trabalhar, que são tidos como menos importantes, né? Esses caras são de uma burrice tamanha, assim, né? Só que é uma burrice, na verdade, né? Que não é uma burrice ingênua, assim. Os caras, eles sabem, no fundo eles sabem, né? Eles sabem. Então você vê lá o Olavo de Carvalho lá falando, os caras ensinavam, já tava lá o bandidinho, os caras iam ainda ensinar capoeira.
né? Como se aquilo fosse algo, ó, vai ser pior ainda pra gente. Opa, meu amigão, se você tá com tanto medo assim, né? Por que é essa capoeira? Se você vai pegar a história da capoeira e para que ela é usada, então se você tá do lado contrário, opa, tem alguma coisa errada aí, né? A quem você representa. E a gente contar essa história também é importante por conta disso, né? Mas é muito louco, né? E aí eu estava falando dessa questão, né? Eu falei do bloco, peço até licença para abrir aqui no computador. O tema desse ano foi Como Você Se Atreve. Como Você Se Atreve. E aí é muito louco o processo do bloco, né? Então, junta um bando de doutrinador, né? De educadores aí, esses doutrinadores, né? Que leem esse cara perverso chamado Paulo Freire, né? Que leem essas coisas tão aversivas. E a gente vai dialogar com criança e adolescente porque isso vai ser tirado com eles, porque esse bloco, né? Eu reconheço a criança e do adolescente. Então, quem vai conduzir todo o processo são eles, a gente vai só mediar. Então, esse tema foi tirado com articulação, né, com as entidades que compõem o bloco, né? Então, foi com a molecada lá de São Vicente, foi com a molecada de Sapopemba, foi com a molecada de São Bernardo, com a molecada da Zona Sul. Então, foi essa galera que tirou esse tema, né? Não foi eles que foi, como você se atreve, mas como assim? Como você se atreve, né? E aí, cara, o samba também, ele é feito num processo colaborativo, né? Deixa eu ver se tá o samba aqui, peraí. Aqui. Cadê? Tá. Tá aqui, achei. E aí, é isso, né? A gente até discutiu essa semana em um outro bate-papo, né? Que é o como vocês se atrevem. Pô, eles se atrevem porque eles acham que isso é o correto. Então, quando a gente precisa romper, por exemplo, com a estrutura do judiciário, e aí parece que é uma coisa... Porque ele foi pensado de uma maneira perversa. Então, enquanto a gente não admitir isso, a gente não muda, né, grandes coisas, porque a gente nunca admite essas, como eu estou falando, essas contradições, né? Eu enquanto psicólogo, se eu não for de contra, né, aquilo como nasceu algumas abordagens, né, eu estou sendo conivente da maneira que ela nasceu, né? Antes de falar do bloco, tem até uma história legal de ser conivente, né? De você desfazer esses espaços, criar outras formas de pensar esses espaços. Tinha uma professora que a gente tem pelo menos no curso que eu fiz, a gente tinha uma das aulas que era de testes psicométricos, né? E aí tinha uma professora que então, o pai dos testes psicométricos, inclusive ele é um primo ilustre do Darwin, que é o Sir Galton, né? Esse é o pai dos testes psicométricos. Beleza, né? E aí, os testes psicométricos eles têm uma ascensão, né? Justamente no período de guerra, tal, lá na Europa. Então, testava, né? Além de testar quem seriam pessoas compatíveis para um bom casamento e ter filhos, né? Para fazer bons casamentos do ponto de vista biológico, cognitivo, é isso que os testes faziam. Também eles faziam o recrutamento dos soldados que estavam aptos ou não para ir para a guerra. E aí os testes psicométricos no Brasil, eles têm uma ascensão justamente em 64. Eu falei, professora, mas você percebe que são períodos, né, de um controle muito rígido. Não, isso a gente não vai discutir. Nosso negócio aqui são os testes. Pô, eu preciso discutir isso, porque isso foi criado de maneira muito aversiva. E mesmo que eu faça seu uso, se eu não falar, isso foi criado dessa maneira, mas ele pode ser interessante se ele for usado dessa maneira, agora falar, não, deixa pra lá. E aí depois, quando eu vou fazer o meu TCC, né, e aí eu, muito instigado pela tese de mestrado do
do meu amigo Weber, né? Que tratava sobre eugenia. Eu falei, eu quero discutir eugenia e seu impacto na educação. E aí, quando eu vou pesquisar sobre eugenia, né? O cara não é só o pai do teste psicométrico, o cara é o pai da eugenia, né? Do pensamento eugenista, de defender a eugenia enquanto ciência. Eu falei, porra, velho. Então, a gente vive nesse universo da negação, né? Enquanto a gente não colocar, né, o quão nossa história é mal contada, né, o como a gente vive, a gente endossa como foi criado, né? Então, o judiciário, seja a estrutura que for, se a gente não romper, né, como ele foi criado, então a gente vai ter aí, por exemplo, o ECA, a gente vai ter mecanismos que vão garantir aí uma série de direitos para criança e adolescente ter seu pleno desenvolvimento. Só que isso foi fruto de luta. E quem continuava, né, nas instâncias de poder ainda estava com a cabeça lá no Código de Menores, ainda estava com a cabeça lá no Brasil Colônia, ainda estava com a cabeça, sabe, em outros lugares, porque eles sempre estiveram nesses lugares. Então, quando você pega uma decisão, isso eu falo muito com a galera dos vídeos de medidas, porque é um lugar que acaba muito com as pessoas. Acaba. Você vê os técnicos de medidas acabados. Acabados, cara. Porque você está em diálogo ali com o adolescente, né? E aí você está construindo toda uma questão, está construindo um vínculo com a família, e aí vem o judiciário com uma visão apenas punitiva. Apenas punitiva. E aí o que eu falo para a galera, eu falei, é isso. Vocês têm que ter ciência de que vocês vão ter que fazer o trabalho 2 vezes. Né? Vocês vão ter que fazer o trabalho 2 vezes, que é convencer o judiciário de que o processo é educativo. E convencer a família de que o processo é educativo. Porque o que vem para eles é uma questão apenas punitiva. É uma questão apenas de, como alguns meninos chegar aqui, vocês são lagartos do Estado. Até você, né, se aproximar, começar a pensar junto com aquele menino, aquela menina, como que você pode desenvolver todo um processo ali, né? Então, eu falo assim, a galera está extremamente massacrada, né? E a gente vê, porra, nem poderia estar falando isso aqui, sei lá, se compromete a gente quanto SEDECA, mas o SEDECA ele tem uma particularidade. A gente é um serviço de mídia socioeducativa, a gente tem 2 serviços de mídia socioeducativa, e a gente é um centro de defesa, cara. Então, para alguns setores isso é muito contraditório. Para a gente não. Para a gente não, que é inclusive um lugar estratégico para a gente estar. Mas para determinados setores é algo muito contraditório. Porque isso deveria ser uma medida apenas punitiva. E aí que eu falo que está uma burrice, mas não é uma burrice ingênua. Uma burrice, não, eu sei que eu sou burro, mas eu vou manter, porque assim, não tem o caráter punitivo. Só que eu vou cobrar justamente o caráter punitivo. Então é massacrante, assim. Mas enfim, e aí esse processo do Eureka é muito rico, por quê? Porque tudo é construído pelas crianças e pelos adolescentes, cara. Né, e pelos jovens, assim. Aí, a letra desse ano, para você ter uma ideia, né, teve um texto da Eliana Blum, se não me engano, que eles pautaram lá discussões, fizeram uma leitura e tal, e aí teve as oficinas, né, oficinas artísticas, né, produção, de tal, a gente ia fazendo e disso vai surgindo, né, as conversas, os temas, e aí, ó, isso é o alusivo do samba, que é alô, somos os desagradáveis, favelados invisíveis, alvo a ser exterminado. Para o Estado descartáveis, pretos, pobres, os matáveis. Então esse é só o alusivo. Somos os desagradáveis, favelados invisíveis, alvo a ser exterminado. Para o Estado descartáveis, pretos, pobres, os matáveis. Porque isso também a gente vai ter essa questão, né? Então, quanto rede de proteção, né, a gente acompanha vários casos, muitos casos de violência policial. E aí você vê pelo discurso, tanto da galera que é do território, quanto das autoridades, que alguns são mais matáveis que os outros. Isso é muito foda, né? Então, como assim? Se o jovem ele estava, né, numa vida infracionária, não, ele procurou. Mesmo a gente não tendo pena de morte, né, ele é matável. Então é uma morte justificável. E aí quando você vê uma mãe falando,
pô, eu queria que meu filho pudesse, ao menos, responder a um processo. Isso é muito foda, né? Porque a gente sabe, então, o devido processo legal, a gente sabe como deveria ser o devido processo legal, né? Os batalhões sabem como deveria ser, né? A promotoria sabe como deveria ser, mas, cara, eu não tenho números aqui, mas a gente sabe que é pesquisa, de que o fato de estar em uma área periférica, né? Isso aumenta em tantos por cento a sua possibilidade de ter uma pena maior, sabe? Eu comecei a ter um fenômeno lá, quando eu estava nas medidas, que era, começou a vir, todos os meninos vinham com uma medida em meio aberto, que era de 6 meses, 6 horas semanais, e acumulada com a liberdade assistida. Aí eu começou a me dar a impressão que, acho que o juiz, o pessoal do DEIS fazia assim, via assim, a Sapopemba. Acho que nem lia o processo. Acho que nem lia. Porque, sério, eram coisas muito distintas, cara. Eram coisas muito distintas. Eu falava, pô, 6 meses, né? 6 meses, 6 horas semanais, 6 meses, 6 horas. Sabe? Eu falava, porra. E aí, a ponto de chegar, né? Coisas assim, isso aqui seria, em outros espaços, isso aqui seria uma advertência. Isso aqui seria uma advertência. Eu nunca acompanhei uma família de Sapopemba com uma advertência, por exemplo. Porque já há o estigma, já há uma criminalização daquele território. Né? Então, quando a gente pega a criminalização da juventude, que já tem esse estereótipo de ser alguém que ousa, e aí quando você pega essa juventude que já tem estereótipo, né? Estereótipo no sentido de que, assim, não ousar eu falei como uma coisa boa, mas o estereótipo no sentido de que, eles vão, como que eu posso dizer? Essa coisa mesmo de contraventora, sabe? Que o jovem, ele é assim, você cria caixinhas também, né? Então parece que todo jovem, todo adolescente é assim. E aí isso somado, né? A estar numa área periférica, somar a ser preto, somar, sabe? Então você vai criando categorias aí que eu olho ali, Sapopemba. 6 meses, 6 horas semanais, liberdade assistida. Percebe? Beleza, né? E aí, esse alusivo, ele vai trazer isso mesmo, né? Então, é isso, né? Para o Estado descartáveis, né? Então, são áreas CI, são pretos, são pobres, são os matáveis. Então, a molecada cantando isso, cara, no bloco lá em São Bernardo, que Sapopemba a gente não conseguiu sair com o bloco, mas no começo do ano a gente saiu lá em São Bernardo. A molecada cantando isso, cara. E aí, esse é o poder da arte também, né? Não era a gente cantando, isso era a molecada cantando na rua, passando, né? Não é à toa. Não é à toa que assusta. Não é à toa que assusta. Porque, esse é o alusivo, né? Mas aí o enredo, vou só ler aqui para você, para não entender muito, não sei quanto tempo a gente tem mais, mas eu vou ler bem rapidinho. O samba enredo desse ano, que é, como vocês se atrevem a apagar minha história, limitar minha memória, massacrar minha nação. Escuta, pirralhada que resiste, é brincante, não é só triste. Aqui tem luta e imaginação. Para todo lado que se olha, só se vê destruição. É fogo, é óleo, é lama, cada vida é uma trama, acaba sem explicação. Bloco Eureka vem à rua e chega para denunciar. A bala que encontra a criança tem endereço, tem cor para acertar. A quebrada está presente e tem muito a ensinar. Curte nas adversidades, tira onda de verdade, a força desse lugar. Por quê? Somos latino-americanos, indígenas e africanos. Contra a colonização, capitalismo e a opressão. Então, cara, a molecada cantando isso,
é muito foda, né? E, e aí, essas coisas são aversivas, né? Quando você vai falar numa juventude periférica e começa a se organizar, seja através do que fosse, através de uma batalha, seja através do punk, seja através... Isso já gera uma... E aí, voltando para esse observatório que eu tô junto lá com a galera, e aí quando essa molecada começa a se organizar com a molecada de outros países, aí fala, não, pô, a gente é jovem, pô, a gente é jovem latino-americano, a gente é jovem da classe trabalhador latino-americana. Cara, isso começa a ganhar uma dimensão, claro que assusta, né, bicho? É. E o principal elo de troca entre essa molecada da Colômbia, da Nicarágua, do Brasil, a galera do Bloco Eureka, a galera da plataforma Terra Tesome, que a gente atua também, é esse fazer cultural. São essas linguagens que a gente vai usando, né, no cotidiano, porque faz parte da nossa vida, não é nem ferramenta, né? A gente já vivencia isso, né? Então isso é só mais um elemento para a gente apenas endossar, né, na atuação. Não é à toa que a cultura está sob ataque, né? E que a cultura da juventude mais violada está sob um ataque violento, né? Criminoso. Não é à toa, porque quando a gente vê o movimento das ocupações das escolas, que deu uma invertida nas lógicas das coisas como vinham acontecendo, né? Quando a gente vê o poder dos jovens se articulando, se conscientizando, dá para entender um pouco por que a sociedade brasileira trata o jovem com tanta violência, né? Sim, total. E é isso. E aí, quando eu falo que essa galera vive com o pensamento lá atrás e não rompe, Daniel, por exemplo, isso, né? O ECA vai enxergar a criança e adolescente como cidadão de presente, cidadão de direito, né? Não é mais como cidadão de futuro, como previa, né? Outros mecanismos que a gente teve. Só que a galera continua nessa chave ainda, né? E aí, isso incomoda, né? É isso aí. Olha, muito obrigado pela conversa, foi bom demais. Espero que a gente tenha outras, né? Eu acho que tem muito assunto para conversar ainda. Para a próxima a gente treina o batuque. Demorou. Mesmo. Espero que a primeira parte do vídeo tenha ficado preservada, aí deu um problema no meu celular. E é isso aí, vamos seguir lutando por um país democrático, civilizado, decente para todo mundo, né? Mano, agradeço aí o espaço, muito massa dialogar com você assim, já, como eu falei assim, acho que é importantíssimo, assim, a maneira como você tem levado as discussões, como você tem pautado, e aí eu pego no pé da galera, né, eu falo, porra, tem uma galera que tá lá no MIP, eu falo que a gente tem que fortalecer, tem que estar junto, porque senão não tem força para encampar algumas coisas que são tão aversivas nesse espaço. E aí, mano, eu falo que a gente tá junto para pensar as coisas aí, vamos dialogando, tamo junto mesmo. E, meu, agradecer, siga a galera seguir o Ecos e Reflexos aí na rede, tem bastante coisa que a gente está fazendo, produzindo, molecada produzindo muita coisa legal, a gente produziu uma revista bem interessante, agora no começo do ano a gente fez o lançamento, o pessoal da rede, né, de proteção e resistência contra o genocídio também, acompanhe lá nas páginas do Facebook, tem uma campanha que a gente está fazendo que é o Fala Quebrada, de denúncia também. Então é isso, acho que a gente vai se conectando, se fortalecendo, né? Salve para a galera do CDHS também, né? Que a gente faz muita coisa junto no território de Sapopemba. E é isso, cara. Tamo, o pessoal da plataforma, todas as entidades da plataforma Brasil de Terra des Hommes. E tamo junto, velho. Vamos mexer nessas estruturas aí, mano. É necessário. Bom, um grande abraço, então. E obrigado a todo mundo que acompanhou aí até agora. Foi mais uma ótima discussão que a gente conseguiu ter e nesse processo que é autoformativo para nós e ao mesmo tempo de compartilhar as nossas perplexidades, dificuldades. Obrigadão, Raifa, e até a próxima. Massa, valeu. Galera, entra lá na página do Transforma MP, bastante coisa legal. Legal. Massa, tamo junto. Valeu. Um abraço.